Bom dia a todos. Eu e o César viemos aqui apresentar o trabalho da SCREI. A SCREI é uma oficina de arquitetura, investigação tecnológica e materiais de construção. Temos uma vertente de produção artística e somos empreiteiros gerais nas nossas obras. Eu acho que é importante, eu vou dar um enquadramento só do nosso trabalho da SCREI e aquilo que nós fazemos ou como funcionamos. O César depois, que é o nosso ponta de lança nesta área de desenvolvimento de materiais, o César depois vai-vos entrar em profundidade e mostrar mais um bocadinho do trabalho que nós temos feito no Cângamo. Mas de qualquer forma, para vos dar aqui algumas referências, o trabalho da SCREI é um trabalho de conceituação. Nós fazemos a conceituação de soluções e depois fazemos provas de conceito. Nós não entramos na parte do normalmente chamado seeding, portanto, da expansão e abertura do mercado. A parte da conceituação é basicamente um cruzamento de várias disciplinas e tentar ir tateando onde é que há possibilidades, onde é que há potencial nos materiais, na construção, e depois fazemos a prova de conceito, que são as nossas próprias obras. E por necessidade, é uma necessidade prática, temos que ser os empreiteiros das nossas próprias obras. Caso contrário, nunca conseguiríamos fazer a prova de conceito das nossas investigações. Ou seja, os arquitetos ou os investigadores, quando têm uma solução, têm uma grande dificuldade, encontram uma grande dificuldade em fazer uma aplicação dessas soluções em obra, por diversos fatores, sendo um deles o mais significativo. A cadeia da construção civil é tão pesada, tão cheia de reguladores intermediários que é um processo muito penoso. Então a SCREI faz este bypass, faz este atalho. Nós fazemos a parte da investigação, depois temos capacidade de arquitetura para fazer o planeamento das obras e depois temos um departamento de direção de obra em que implementamos essas soluções diretamente na obra. Portanto, nós conseguimos fazer esta caminhada em muito pouco tempo, o que é uma particularidade da SCREI, fazer este salto muito rapidamente. Muitas vezes as obras estão em andamento e as soluções, as nossas invenções ou criações ainda estão em desenvolvimento, ainda estão em ensaios, o que seria completamente impossível se nós não tivéssemos a integração da parte da construção civil com a parte de desenvolvimento tecnológico e com a arquitetura. Pronto. Uma nota que eu queria só deixar em relação a esta nossa caminhada na investigação do Cângamo na construção civil. O setor da construção é um colosso, portanto, é um setor da economia real, portanto, aquela que mexe com coisas reais e palpáveis, é o maior setor, sem dúvida, não é? E movimenta bilhões de toneladas de materiais de uns lados para os outros. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que qualquer avanço, qualquer inovação que seja introduzida no setor da construção civil tem um potencial de escalabilidade e de ter um impacto gigantesco no território, na sociedade, nas economias, particularmente naquelas economias que estão diretamente relacionadas com a economia real, portanto, estão diretamente relacionadas com as áreas da transformação dos materiais, da extração, do transporte, da aplicação, etc. E, portanto, nós vemos que, para um país como Portugal, que tem níveis de desertificação gravíssimos, um país que tem uma falta de gestão florestal, não tem árvores, a indústria da madeira para a construção civil em Portugal é absolutamente deficitária, não tem capacidade de fornecimento nem em quantidade nem em qualidade, para um país que tem problemas de seca. Quando eu dizia desertificação, é naturalmente seca e falta de matéria orgânica no solo, portanto é um solo empobrecido. Nós achamos que se a construção civil, se o setor da construção civil de alguma forma começar a impactar sobre o território, sobre a produção agrícola, sobre a gestão da floresta, sobre
as questões da água e distribuição e retenção da água no solo e matéria orgânica, etc., nós podemos ter aqui uma solução para um problema que parece não ter solução no nosso país. Só para vos dar uma ideia, a obra que nós estamos a terminar aqui, aquilo que será uma das obras em betão de cânhamo em Portugal, mas sem dúvida a primeira obra com um esforço de normalização do material e com um esforço de adaptarmos a tecnologia que existe noutros sítios ao nosso contexto. Essa obra movimentou cânhamo de 14 hectares de terreno, portanto, uma pequena obra de 6 apartamentos ou 7 apartamentos, estamos a falar de 14 hectares de território, reabilitação do território, por assim dizer. Isto é fundamental. Isto para a SCREI é o que nos move nesta caminhada. É precisamente perceber que há uma relação muito importante entre o setor da construção civil e a agroindústria e gestão territorial. Portanto, nós ainda estamos a dar os primeiros passos. Somos uma empresa pequena, somos uma empresa com as dificuldades que todas as empresas portuguesas encontram, nem mais nem menos, e, portanto, os caminhos fazem-se passo a passo. Nós vamos mostrar alguns dos últimos passos que temos feito. Eu passo a palavra ao César. Vou passar a apresentação. Boa tarde, aliás, bom dia a todos. O meu nome é César Cardoso, sou responsável pelo Departamento de Investigação e Desenvolvimento da SCREI, e este projeto que vamos apresentar é um projeto onde integramos várias soluções. Eu vou fazer a apresentação vai decorrer um bocadinho no sentido de reconhecer o potencial, particularidades do material, da mistura e potencial de aplicação e de que forma é que nós podemos moldar de forma a apresentar o produto de diferentes formas. Neste caso aqui é o porquê de utilizar o cânhamo, e neste caso a apara de cânhamo como material de construção, neste caso como betão de cânhamo. Por uma questão de durabilidade, portanto, é um material que tem provas, porque já não é um material recente, portanto já foi aplicado em muitos outros edifícios, já há registros de utilização do mesmo em edifícios com 300 anos. Okay? Depois, a questão do desempenho térmico. A parte do desempenho térmico é algo bastante interessante, porque, atendendo à legislação portuguesa, nós conseguimos, com uma parede de 30 cm, que para Portugal é um pouco exagerado, mas com 30 cm nós conseguimos um coeficiente de qualidade térmica de 0,2. Isso para alguns de vocês pode não ter um significado, mas se estivermos a comparar com uma parede simples de tijolo de 20, precisaríamos de cerca de 17 cm de cortiça para ter o mesmo valor equivalente. Okay? Em termos de conforto, é um material extremamente interessante porque consegue ter uma superfície radiativa bastante amena, de cerca de 18 graus. Não quer dizer que quando o espaço aquece ou arrefece, nós não sentimos um conforto relacionado com a assimetria ou a diferentes temperaturas das superfícies que nos rodeiam. A outra particularidade é ser um material que, em termos de quantificação de alterações climáticas, que é aquele parâmetro em termos de quilogramas de CO2 equivalente, que abrange todos os parâmetros quando se avalia o material em termos de sustentabilidade, tem um valor negativo, ou seja, de cerca de menos 36 kg, portanto, menos 36 para uma parede de 30 cm. Okay? O que é realmente espantoso. Bom, isto foi a minha primeira visita a uma plantação de cânhamo em Portugal, e a plantação tinha cerca de 2 meses e meio, e portanto eu já não conseguia atingir o topo da planta, e é interessante porque nós já temos algumas aparas, apenas com uma amostra, desta mesma plantação. Okay? Aqui o que eu queria demonstrar é um bocadinho perceber como eu estou a utilizar a apara, o que é que nós conseguimos em termos de rendimentos. Obviamente que depende da quantidade de semente por metro quadrado e do tipo de espécie, mas estaremos a falar, do que eu tenho de registro, entre 4 a 12 toneladas de palha, okay, por hectare. Significa que desses 4 a 12, se eu considerar um valor médio, nós podemos perceber que, se eu tiver um processo de um descorticador, que é um equipamento que serve para fazer a separação, nós conseguimos separar 60% de aparas e 30% de fibras, depois há algum resíduo que também surge, e isso significa o quê?
que nós desses tais 8 toneladas por hectare, nós vamos ficar 70% em aparas. Aqui um pequeno exemplo, portanto, uma habitação com 150 metros quadrados, em que nós iríamos revestir paredes, pavimentos e cobertura, nós íamos precisar de cerca de 2 hectares. Okay? O que é disso exemplo, aliás, o arquiteto Francisco deu o exemplo que nós, para a obra do Paraíso, gastamos cerca de 12 hectares, portanto estamos a falar à volta de 28 a 30 toneladas no total de aparas. A apara, ou o chips, como é conhecido internacionalmente, é este material que vocês veem aqui, que tem uma particularidade, tem uma densidade que ronda os 100 a 120 kg por metro cúbico, é um material leve. Em termos de condutividade térmica, ele tem valor de 0,051, a cortiça tem 0,04, ou seja, está lá muito perto. Como nós fazemos construções monolíticas, que é paredes mais espessas, à semelhança de taipa, por exemplo, nós conseguimos ter desempenhos fantásticos. Okay? Daí nós reconhecemos que este material tem um potencial enorme para ser utilizado como material de isolamento térmico, mas também como uma absorção sonora ou para um bom desempenho acústico do ambiente. Bom, com certeza que eu percebi que do público em geral podíamos ter aqui agricultores, portanto produtores, e portanto podia ter particular interesse perceber quais são as exigências ou os requisitos que nós impomos ao material que nós utilizamos na obra. Portanto, o material normalmente vem embalado, seco, isso é muito importante, para não correr o risco de criação de fungos dentro do mesmo. Nós temos atenção particular à questão da forma, normalmente ela anda entre 1 a 5 mm de largura e pode ir até 30 mm de comprimento, à para processada. Em termos de granumetria, isto é um valor que nós consideramos razoável, mas pode ser ligeiramente alterado. Portanto, 90% de dimensão entre 1 a 8 e 10% acima de 8 mm, normalmente é o que nós estamos a considerar. A cor pode ser bege ou claro ou verde pálido, e portanto há fibras que vêm do mercado internacional que vêm um pouco oxidadas, portanto é uma tonalidade diferente em relação àquela que vocês viram há pouco. E a questão da densidade. Portanto, a densidade é importante, depois vai implicar no desempenho térmico do material. Por isso, normalmente vai a 100 a 150, tudo que vai acima disso já não é um material apelativo para ser utilizado como material de isolamento térmico. Depois temos aqui uma variação na parte da densidade também, 15 kg por metro cúbico. Bom, o que é isso de betão de cânhamo? Basicamente, é uma mistura compósita em que nós integramos o material ligante, as fibras, ou biofibras, as aparas, que ocupa a grande porcentagem do volume da mistura, cerca de 60% a 65%, o resto é ligante ou aditivos, e depois uma porcentagem grande que é ar. O ar pode andar na ordem dos 25% a 30% de ar no conteúdo da mistura. E depois o que nós fazemos é misturamos o ligante, a água, as aparas, a água e algum aditivo específico mediante a aplicação que nós temos. Depois o material pode ser aplicado numa cofragem, da mesma forma que se faz com a taipa. Okay? As características do material, em termos de densidade e em termos de desempenho térmico, depende sempre da forma como aplicamos o material e a quantidade e a relação entre os constituintes, como é claro. Bom, há uma lista enorme de vantagens em relação à para. Eu apaguei esse dispositivo e trouxe as desvantagens, ou pelo menos os aspectos a considerar quando nós vamos construir com betão de cânhamo. Um deles é a cura lenta, e nós vamos ter aqui um registro que nós fizemos a obra em termos de umidade ao longo do tempo, e que tendo uma cura lenta e temos um inverno, ou, digamos, meia estação, ou primavera, portanto, outono e inverno, em que temos muita umidade em Portugal, isto pode ser um problema em termos de cura do material. A questão é, temos resistências muito baixas, portanto este material não pode ser utilizado como um material para estrutural. No entanto, há alguma investigação nesse sentido, ok? Temos resistências perto do betão leve, de cimento. Ter atenção em relação à temperatura da aplicação. Os custos são sensivelmente mais elevados de que isso também deve-se ao facto de nós temos que importar o material de fora, não é? Necessidade de conhecimento em relação às matérias-primas, portanto, tem vários constituintes, portanto, nós temos que saber muito bem dosá-los
para ter o desempenho que é pretendido. Tem a questão da sensibilidade à água, portanto, a fibra absorve cerca de 3 a 4 vezes o volume da água, e esse volume de água que é absorvido, uma grande porcentagem é logo passados os 5 minutos após a colocação da água. Portanto, isso é muito importante em relação a este material. E depois a questão da aquisição das matérias-primas. Onde é que nós vamos adquirir as matérias-primas para fazer a mistura? Sim. Portanto, a SCREI, obviamente, que, como o Francisco disse, reconheceu este potencial e desde 2018, e é todo o processo que agora vou começar a apresentar, desde 2018 começou a realizar investigação, consultoria, digamos, apoio ao projeto, preparação de amostras, ensaios, preparação da obra, produção e execução da obra. Portanto, é isso que agora é que nós vamos ver. Neste caso em concreto, o arquiteto Francisco queria levar a aventura ainda muito mais longe e eu fui retendo na sua vontade. E, portanto, os painéis não foram aplicados nesta obra, estão a ser pensados por uma outra obra, estão em fase de testes. Produzimos blocos de cânhamo de várias espessuras e fizemos betão de cânhamo in situ para ser aplicado em cofragem. Isto foi as primeiras misturas que nós fizemos, portanto, isto eram misturas de 20 por 40 por 5 cm. Estas primeiras misturas depois serviram para a aplicação da argamassa e alguns testes iniciais. Fizemos cerca de 20 a 30 misturas diferentes. Inicialmente pus as pessoas a ter a sensibilidade do material e a coisa estava difícil, conseguir ter integridade na mistura, não se desfazer, e fizemos um caminho, mas ao fim de algum tempo já os resultados já estavam a ser interessantes. Portanto, o que eu fiz foi pegar naquelas misturas, cortei em pedaços e comecei a ensaiar na Universidade do Minho para perceber que resistências é que nós tínhamos. Obviamente que este provete não era um provete devidamente preparado para fazer este tipo de ensaios, mas era para ter alguma sensibilidade. E o que eu queria perceber também era como é que, uma vez que a parte do material é cal, portanto nós não utilizamos no componente, ou minimizamos a utilização do componente hidráulico, ou cimento, se quisermos assim chamar, e portanto queríamos perceber como é que era a carbonatação, como é que estava a carbonatação. Portanto, a carbonatação é um processo de endurecimento e nós queríamos saber se a frente de carbonatação estava no sítio onde ela que nós queríamos que estivesse. Portanto, nós fizemos este ensaio com fenolftalina, projetamos e depois vimos a parte que não está manchada é a parte que não está carbonatada e a parte que não está é carbonatada. Portanto, nós tínhamos um ritmo de carbonatação de cerca de 1 milímetro por semana, o que já era bastante interessante. E aquela parte era a parte mais resistente do material. Depois preparamos provetos para cada uma das misturas que nós fizemos, para os blocos, e fomos ensaiar, e as resistências já estavam na ordem dos 0,15, 0,2 megapascais, que são valores equiparados aos produtos que internacionalmente se comercializam. Esta aqui, do lado direito, do lado esquerdo, aliás, foi uma mistura mais recente, nós aplicámos também betão de cânhamo em piso, portanto foi uma mistura que veio mais tarde, e, portanto foi produzida ainda este ano, e portanto tem uma resistência superior. Aí a resistência era na ordem de 1 megapascal, que era o requisito que nós tínhamos para ser aplicado nos pisos. Portanto, isto é a prensa que nós usamos para fazer o ensaio na Universidade do Minho. Portanto, nós ensaiamos já uns blocos à escala, eram blocos de 60 cm por 30 de altura e de 15 cm de espessura. Eu apelo só a alguma imaginação para perceberem, em termos de toneladas, quanto é que poderia dar um bloco de cânhamo. Ali deu 240 kN, portanto estamos a falar de mais de 1 tonelada. Portanto, um bloco daqueles já conseguia aguentar com mais de 1 tonelada, o que é bastante interessante. Okay? Isto é o ensaio que levamos o bloco à ruptura, portanto ele normalmente, como a carbonatação dá resistência nas laterais, torna um material bastante interessante, porque é na parte do interior em que não serve ter grande resistência, e ele está, o material não se desfaz, mas não tem tanta integridade. E as fissuras, obviamente, dão-se nas laterais. Isto foi um ensaio, ao longo da obra, nós fomos sempre afinando a mistura e percebendo quais eram as exigências da obra. Portanto, o betão de cânhamo em piso, o diretor da obra queria que se andasse logo por cima, e, portanto, eu tive que desenvolver a mistura para ter resistência para 3 dias depois se pudesse caminhar em cima. E, portanto, eu tive que improvisar um ensaio de carga de uma pessoa a caminhar, 60 kg. Portanto, eu improvisei um ensaio, fiz um ensaio de
com uma carga de 9 kg, de uma determinada altura, para dar o peso de uma pessoa, e fui medindo o abaixamento. E a mistura que me deu aquilo que eu queria foi para a obra. Okay? Estes ensaios surgiram um bocadinho mais tarde, portanto, do processo produtivo dos blocos eu fui recolhendo amostras. Aquela amostra que vocês veem aqui, se me permitem, é de cerca de 200 gramas, é a nossa mistura para o bloco, e estas misturas foram produzidas especificamente para serem ensaiadas no ITECONS, portanto, para ter ideia de quanto isolamento é que nós conseguimos com esta mistura. Nós fizemos ensaio em 3 misturas, em 2 densidades diferentes. Portanto, estes foram os resultados que nós obtivemos dos nossos blocos. Portanto, em termos de densidade, seco e em equilíbrio, é o bloco colocado num ambiente com uma umidade de 60%, é o peso que ele fica depois. Portanto, nós fizemos 2 densidades diferentes, para cobertura e pavamentos interiores. Portanto, a densidade média ronda os 370, a densidade mais baixa vai até aos 300 kg por metro cúbico. A resistência à combustão deu 215, aquele valor está incorreto, é kilopascal, não é megapascal, isto seria um super botão, portanto eu terei depois de corrigir isso. E a condutividade térmica que nós conseguimos ter com a nossa mistura mais leve foi 0,072, o que é um valor, em relação àquilo que eu tinha perspectivado de ter, foi cerca de 15% melhor do que o que eu tinha pensado, o que foi, para mim, bastante satisfatório. Bom, obviamente, como eu disse, o Francisco não estava satisfeito só por ter uma mistura com esta cor e, portanto, começamos com um estagiário a desenvolver um processo de pigmentação da apara para a própria apara ser a cor depois da mistura dos blocos. Foram feitas dezenas de misturas diferentes que depois nós tivemos que introduzir no nosso processo produtivo, tivemos que construir um equipamento para fazer a pigmentação, pigmentámos cerca de 3 metros cúbicos de betão, que depois foram introduzidos nos nossos blocos. Queres fazer um... Não, só fazer aqui um... Eu acho que pode ser interessante isto, e portanto vou deixar de dizer. Esta questão da pigmentação do cânhamo, e esta dinâmica entre a arquitetura e a construção civil é no fundo uma dinâmica de gestão humana, de pessoas e expectativas. Portanto, o que aconteceu relativamente a este processo de pigmentação foi o seguinte: nós apercebemos desde cedo que os blocos de betão de cânhamo, para conseguirmos que eles sejam resistentes ao exterior, às intempéries, às agressões externas, não é? Que precisamos fazer blocos possivelmente com 2 camadas. E então, que a camada exterior, imaginemos que isto é o bloco, que isto é o lado da fachada, o lado exterior, que esta camada exterior, que teria que ter possivelmente uma receita diferente da receita que nós usamos na totalidade, na restante parte do bloco. E, portanto, começámos a antecipar um bocadinho essa necessidade, porque isso implica que o processo produtivo seja diferente, que haja 2 misturas, que o transporte do bloco tem que ser feito de outra forma. Portanto, nós começámos a antecipar isso em arquitetura com questões de cor. Portanto, nós convidámos o nosso cliente a ter um bloco de cânhamo azul, se ele gostaria de ter um bloco azul, e nós assim, queremos, adoro o azul e tal, então pronto, então vamos fazer um bloco azul, mas quando na verdade o nosso foco de investigação era este, era como é que conseguimos fazer blocos com várias camadas, tipo sanduíche, que vocês vão ver a seguir, não é? Pronto. Portanto, isto era o início do trabalho com a pigmentação de algumas aparas. E agora vamos entrar no esquema. Portanto, o esquema é basicamente o esquema construtivo que nós queríamos para a aplicação de todas as soluções que nós tínhamos em betão de cânhamo. Portanto, uma das soluções que nós tínhamos era a solução da alvenaria tradicional, e depois desenvolvemos o bloco e desenvolvemos a mistura para ser a argamassa de assentamento, e o reboco também fizemos algum desenvolvimento. Portanto, mas seria algo que um empreiteiro comum não iria ter dificuldades a aplicar o bloco da mesma forma que aplica os blocos normais. A outra solução que nós tínhamos foi a solução que foi adotada quer nos pisos, quer nos elementos da cobertura, quer a solução que nós temos à nossa esquerda, no final, que é, temos as vigas de madeira e, portanto, colocamos uma peça de madeira que iria fazer o suporte do bloco de cânhamo. Portanto, isso foi os 2 esquemas construtivos que nós tínhamos para o projeto.
Vamos agora entrar na parte do processo, da parte da produção, portanto, a alvenaria dos blocos de cânhamo, e só fazia aqui alguma referência à quantidade de blocos. Foram produzidos cerca de 7.000 blocos de cânhamo durante 2 meses e meio, 3 meses, com o nosso ritmo, de 15 e 10 cm de espessura, e em termos de consumo de matéria-prima, para perceberem, foram 23 toneladas só para a parte dos blocos, 33 toneladas de cal, 7 toneladas de argila e outros aditivos que fazem parte da formação. Bom, como o arquiteto Francisco disse no início, portanto, tudo começa com um processo de conceito, de ideia, que depois parte para o conceito, e nós fizemos, digamos que, uma parte de um protótipo à escala do edifício para perceber as dificuldades não só deste material em concreto, para que o empreiteiro antecipasse o processo produtivo, etc., os rendimentos, mas também que as outras especialidades começassem já aqui a aplicar a parte das instalações elétricas, a água, a carpintaria, etc. E isto é o protótipo que nós temos no nosso armazém, em que vemos, neste caso aqui, a montagem da estrutura de madeira e o que pode chamar a atenção é aquela rede que foi, digamos, alguma inovação introduzida, que foi uma ideia do arquiteto Francisco, foi muito bem, foi pensada e foi aplicada também no local. Basicamente ela serve de cofragem na obra, ok? No botão de queima. Bom, isto é uma parte da nossa peça ou do nosso equipamento que faz a produção. São 3 recipientes onde nós depositamos a mistura e aplicamos uma prensagem adequada para ter a densidade que nós queremos para os blocos. Isto, o colega neste caso estava satisfeito com a mistura, normalmente é com o tacto, portanto é uma mistura. Aliás, eu acho que foi por causa disso que eu também apaixonei pelo botão de cânhamo, porque é aquele material que nós trabalhamos com as mãos. E a partir daí, como tem manualidade, eu acho que é um bocadinho por aí que eu gostei. Okay? Isto já é uma fase em que já estamos a ter dificuldade no armazém, portanto estamos a falar de 7.000 blocos. Armazenar, curar e embalar e transportar para a obra 7.000 blocos não foi uma tarefa fácil, mas basicamente é a imagem que nós temos em termos de dificuldade de espaço para conseguir produzir tal quantidade. Isto é o bloco que já estava em obra. Nós fizemos um caderno de encargos, foi feito um caderno de encargos específico para a obra e depois foi feito um manual de procedimentos de aplicação em obra, em que nós fomos melhorando também, à medida que nós vamos também ter um feedback da obra. Todas as questões relacionadas com o corte, neste caso aqui já estamos a preparar para o corte e não tivemos dificuldades, nós conseguimos fazer cortes direitos, com ângulo. Isto é a foto da primeira parede do bloco, em que eu notei nesse primeiro dia uma satisfação do empreiteiro a aplicar a primeira parede na obra, foi aquela parede ali, e portanto a sensação que eu tinha era que o primeiro passo estava dado e que a coisa era sempre andar. Isto já é um projeto em que já tínhamos aplicado as paredes nos tetos. E uma coisa muito interessante que se verificava aqui é sempre que algum trabalhador entrava num dos espaços, casas de banho, por exemplo, ele começava a falar e ninguém o ouvia. Okay? E, portanto, em termos de projeto, se construíssemos as paredes todas em cânhamo, os tetos, as pessoas iam ter que falar um bocadinho alto. Okay? Iam-se perceber muito bem, mas tinham que falar um bocadinho alto porque o som era absorvido imediatamente, portanto não havia reflexão no espaço. Okay? Portanto, neste projeto aqui, as paredes vão ser todas revocadas e os tetos é que vão estar a paredes. Isto é os anexos, portanto, o edifício é um edifício de 3 pisos, 7 blocos, e depois temos 6 anexos que ficam no quintal, em que todos eles, neste caso aqui, foram todos construídos em blocos de cânhamo, quer as paredes, quer os tetos, e neste caso havia uma particularidade de atenção em que as juntas, portanto, não eram argamassadas, mas não eram visíveis. Portanto, a ideia era que toda a parte superior daquele elemento de madeira ia ficar à vista. A parte de baixo tivemos um cuidado de aplicar um bloco tradicional de leica, questões de água, ok?
E isto é o que nós temos nas nossas obras, é a quantidade de tubagem é tal que eu receei de facto que o material não se comportasse corretamente. Até era primeiros blocos que nós íamos produzir e estávamos um bocado receosos, mas eu quando cheguei à obra percebi que os blocos já estavam feitos e como eu não tinha um feedback da dificuldade, eu disse, está tudo bem. Portanto, sempre que não tinha chamado, para mim estava tudo bem, apesar do apoio que a gente dava inicial sempre sobre o processo e tudo mais. Mas imagina a quantidade de tubagem que as nossas construções têm. E nós aqui fazíamos cortes limpos e a particularidade do cânion é todo corte que é feito pode voltar para a mistura, ou seja, não temos desperdícios. Não temos mesmo desperdícios. Isto era um edifício principal, que era um edifício com uma estrutura mista. A estrutura mista significa que temos a parte de estrutura metálica e depois tudo que é paredes e elementos de pavimentos e cobertura são peças de madeira. E neste caso aqui está-se a dar o assentamento dos blocos argamassados no topo. Aqui é a parte inferior, onde nós vemos a aplicação. E este é o bloco que o arquiteto Francisco estava-se a referir. E, portanto, nós sabíamos que o processo de pigmentação, obviamente, vai encarecer o bloco. Outra particularidade em relação à pigmentação é que nós produzimos cerca de 3 metros cúbicos de palha de cânion pigmentada. Obviamente estava úmida, foi armazenada em big bags. O nosso receio é que ganhasse umidade, mas aquilo teve mais de um mês em armazenamento e não criou qualquer fungo. Okay? É algo que nós temos que estudar no futuro para perceber até que ponto a pigmentação nos vai despreocupar em relação a essa questão dos fungos. E isto é a parte da obra dos anexos em que uma das frações é feita com um bloco azul. Okay? Quase confundo com a cor do céu quando é aplicado. Tivemos a questão da estrutura de madeira e da montagem com peças metálicas para fazer a ligação e a aplicação dos blocos de cânion. Em algumas zonas foi preciso produzir blocos 10 para fazer face àquilo que nós temos na obra. Aqui conseguem ver este bloco que foi cortado com um ângulo de cerca de 30 a 40 graus, em que não tivemos qualquer problema, o material saía perfeito. Bom, agora temos a parte da construção com betão de cânion. Portanto, a parte dos blocos já foi apresentada. Para perceber um bocadinho como é que se prepara uma parede. Basicamente, o que nós temos que fazer é a estrutura digamos, o interior, a parte exterior, que é a subestrutura de madeira, ela pode ser aplicada quer pela parte exterior, quer pelo meio, quer pelo interior. Neste caso em concreto, nós optamos por uma aplicação pelo interior, para ficar com a madeira à vista, depois colocamos outra peça no exterior que vai fazer suporte de uma fachada ventilada, em chapa. Em que a junta vai servir de cofragem e aí tivemos benefício em termos económicos na aplicação da junta e mesmo em termos de execução do material. Estamos a falar de um empreiteiro que estava a aplicar betão de cânion pela primeira vez e, portanto, era uma das nossas preocupações. Portanto, a preparação do parede é colocar a estrutura de madeira, fazer toda a parte da cabalagem, portanto, a parte da eletricidade e das restantes especialidades, colocar a parte das caixas, fixá-las e depois dá-se a colocação do betão de cânion por camadas e vamos compactando e vamos subindo. A particularidade é que nós conseguimos subir digamos, de faixa para faixa quase imediatamente. Nós acabamos de cofrar e subimos logo imediatamente a seguir. Depois é tudo uma questão de rendimento de mistura em relação ao número de homens que nós temos a aplicar. Depois é a parte da secagem, que até aplicar a argamassa de revestimento tem um tempo que nós consideramos necessário para que se possa aplicar sem problemas depois de umidade. Isto era o nosso, portanto, a pessoa que estava responsável pela parte da mistura. Ao fim dos primeiros dias ele já estava a afinar, mas isto é como uma orquestra, não é? A gente depois tinha que afinar depois tinha que afinar a pessoa que vai transportar, depois temos que afinar a pessoa que aplica e pronto. E um bocadinho, quem estabelece o ritmo acaba por ser quem aplica a mistura, quem faz a mistura, que produz a quantidade. Mas depois, se a pessoa não aplica rapidamente, vai lá instruções para parar e a pessoa fica assim, não é? E para uma obra destas dimensões é preciso um ritmo razoável para que não encareça a obra. Isto era onde ele ia apontar os dias e a quantidade de misturas que ele ia fazer. Eu sabia quanto que era
o volume que produzia, portanto eu ia ter uma ideia dos metros quadrados que eu ia produzindo diariamente. Havia dias que produzia muito, outros dias que produzia pouco. A questão dos pontos singulares. Os pontos singulares são aqueles pontos em que nós temos bancos e recortes que dificulta. Portanto, em termos de projeto, até isso nós conseguimos favorecer em termos de execução da obra. Essa era a nossa mistura, que quando colocaram, portanto, esse é o aspecto dela quando sai da misturadora. E isto é o processo de mistura, portanto, como eu estava a dizer, nós temos já ali as peças, portanto, a parte da instalação elétrica, temos as peças de madeira à vista e depois aquelas linhas que nós vemos é depois o grau de compactação mais ou menos que ele dá, mas o aspecto final depois é bastante interessante, até muito parecido com a taipa, digamos assim. Este é o outro aspecto que nós íamos fazendo. Havia alguns pontos que a gente ia corrigindo, ia formando alguns ninhos. Os ninhos é aquelas partes, cavidades que ficam quando a compactação não é direita. Neste caso em particular, a peça que faz o contraventamento dos columnos verticais não estava com a distância certa, portanto eles tinham alguma dificuldade, que deu origem a algumas fissuras. Isto já é uma vista geral em que nós temos a fachada poente, toda ela em cânhamo. Depois temos outra, isto é a parede exterior, mas também temos o botão de cânhamo em parede com vizinho. Okay? Esta parede em particular temos espessuras médias de cerca de 27 cm, o que dá um coeficiente de qualidade térmica na ordem do 0,25. Isso é o que estava no projeto. Esta era a parte do piso superior, que já tem uma maior altura, que tem um mezaninho, em que nós podemos ver a ligação entre a parte do botão de cânhamo, que tem cerca de 6,5 metros, talvez, não é? Penso que a parede do botão de cânhamo mais alta que nós temos é de cerca de 7 metros, talvez, que é a parte da caixa de escadas. Essa vai ficar à vista, juntamente com algumas partes do edifício. Vamos ter perguntas e respostas. Portanto. Bom, isto é a parte que tivemos alguma questão, que é o diretor de obra queria aplicar os rebocos e nós, no início do projeto, definimos que para aplicar um reboco nós teríamos que aplicar com 40% de umidade medida com este equipamento e, portanto, nós começamos a medir no primeiro mês, no segundo mês e eu tinha dito que, em termos de secagem, nós precisávamos cerca de 2 meses, ele disse, não pode ser, e a gente foi resistendo, não é? Ao longo de 15 em 15 dias a gente ia resistendo a temperatura, ia medindo os níveis de umidade. Neste caso, nós compramos equipamento para medir a superfície e umas sondas para medir no interior do botão de cânhamo, que já vamos ver. Isto é um gráfico em que nós vemos, em que nós começamos a medir em 29 de 6, começámos a ter as primeiras medições, depois fomos medindo e começámos a ver uma redução. Para perceberem aqui o impacto que tem uma parede de 27 cm, se a face é exposta, ambas as faces são expostas, portanto, a cura dá-se para ambos os lados, em relação à cura dá-se só para uma face. Portanto, o que aconteceu é que nós tínhamos, passado 2 meses, tínhamos cerca de 85% de umidade na parede com o vizinho. E isto é uma das coisas que tem que se ter atenção na questão das obras, que é, para termos uma cura mais rápida, nós temos que ter em ambas as fases com as espessuras bem optimizadas. Nós só conseguimos obter o equilíbrio passado, portanto, nós conseguimos fazer uma reta, portanto, a previsão é que, passado 15 dias, nós íamos ter o processo de cura e assim foi. Houve rebocos que foram aplicados sem estar naquela porcentagem ótima e começaram a surgir efluescências. Portanto, a umidade passou pelo reboco e depois começou a trazer algum óxido que nós tínhamos na argila e algumas efluescências da cal. E, portanto, nos outros não tivemos problemas nenhum. E, portanto, instrumentalizar é sempre o passo importante para não termos problemas nas obras. Se calhar agora, Francisco, convidamos a falar sobre os procedimentos, não é? Pode ser? Pode. Eu estou a ficar um bocadinho... Consigo. O ideal era não haver revestimentos, obviamente, não é? E é isso que nós, espero daqui a menos de um ano, conseguimos fazer. A questão dos revestimentos é muito importante por isto. Se conseguimos que o botão de cânhamo não tenha que ser revestido, o que nós já percebemos que pelo interior, que é uma coisa relativamente fácil, conseguimos. Pelo exterior estamos a trabalhar algumas formulações e algumas formas de fazer. Este material pode fazer muita moça
mercado de construção civil, porque é a construção, anda na faixa de valores da construção mais barata que há, com a melhor qualidade que existe. Quer dizer, portanto, de repente, isto para nós é uma coisa absolutamente fascinante e inesperada. Não confesso que há 4 anos atrás nunca tinha olhado com atenção para este material. Se nós conseguimos que o botão de cânhamo, que seja simplesmente um tijolo que é posto na parede da alvenaria e que, a partir daí, não precisa de mais nada, e estamos próximos de conseguir isso, vamos ter, muito provavelmente, a parede mais barata e mais eficiente alguma vez emprego na construção civil recente, não é? Portanto, esse é o grande desafio dos rebocos. Obviamente que fazer... Pode passar para outros slides. Obviamente que fazer rebocos para o botão de cânhamo é sempre um desafio que tem a ver com a respirabilidade do reboco, porque este material respira, a umidade atravessa o material de um lado para o outro e, portanto, tudo aquilo que está a vestir o material, pelo interior e pelo exterior, tem que permitir que essa respirabilidade aconteça. Portanto, do ponto de vista técnico, esse acaba por ser o maior desafio, não é? Que não haja, imaginemos que este é o interior, este é o exterior. Se temos muita umidade, por exemplo, no caso de uma casa de banho, a passar daqui para ali, se este reboco não tem respirabilidade, ele vai partir. Pronto. É assim, de uma forma muito simples. Então, é esse o desafio que temos em mãos. Pode ir passando. Obviamente que há depois uma série de ensaios e tentativas, a maior parte delas erradas, volta para trás. Depois põe-se a questão de termos capacidade de aplicação em obra dos rebocos, portanto, depois temos uma boa formulação para um reboco interior, para um reboco exterior, depois há a componente das pessoas da obra de estarem capazes de aplicar ou não, das máquinas conseguirem projetar ou não conseguirem projetar, de secagens, etc. Pode passar. Portanto, e pronto, e finalmente chegamos a este ponto em que dizemos assim, não, nós precisamos fazer blocos que sejam completamente autónomos, que não precisam de mais nada, absolutamente nada, e chegámos à tal história de fazer os blocos azuis como um pretexto para começarmos a ensaiar várias camadas e diferentes formulações do mesmo bloco. Conclusões. Eu acho que as conclusões são deste trabalho, para já, as conclusões tiram-se a 10 anos, porque a garantia das obras são dadas a 10 anos. Portanto, daqui a 10 anos teremos novas conclusões. Mas as conclusões que temos até este momento é que há um potencial enormíssimo de exploração deste material. Nós temos falado com engenheiros que são especializados em patentes de construção civil e eles próprios ficam muito surpreendidos com as qualidades deste material, com o facto de nós, quando fazemos uma cofragem, vocês reparem, quando se faz uma cofragem do botão, tem que se esperar 10 dias, 2 semanas, para se conseguir, pelo menos começar a pensar em retirar a cofragem e andar com ela de uns lados para os outros. Com este material nós conseguimos fazer isso de imediato, não é? Conseguimos de imediato cofrar o material e retirar a cofragem. Quer dizer, isto é um paradigma que a construção civil não está habituada, de materiais, de construção. Portanto, a conclusão que nós tiramos em relação a isto é, acima de todas, há um potencial enorme de desenvolvimento, não só técnico, mas também do mercado e de cultural. Portanto, cultural, quando se diz cultural, no fundo acaba por ser a educação, a pedagogia, todo o mindset das pessoas que vai se transformando face a um material deste tipo. César, não sei se tens outras conclusões, as tuas conclusões estão aqui escritas muito claramente. Bom, só uma bastante importante, tem a ver com a que eu referi inicialmente, que é não ter que importar à par e poder comprá-la caro. Para nós, obviamente, tem benefícios, em termos de custo,
Isso obviamente teria uma implicação no custo da mistura e tornaria obviamente muito mais competitiva do que já é. Portanto, isso seria um passo a dar, que está a ser dado, não é? Vamos chegando sempre algumas aparas ao escritório. Já tivemos a oportunidade de visitar, inclusive, uma obra de pré-fabricação em Londres, em que a obra foi construída ao lado do campo de produção. Ou seja, ele produziu o cânhamo, arranjou forma de o processar, arranjou forma de construir a casa e, ao mesmo tempo, ao utilizar a pré-fabricação, teve que verificar na universidade, no instituto, a possibilidade de utilização do tanto cânhamo, ou seja, ele teve que fazer esses passos todos para construir, o que foi realmente uma aprendizagem bastante interessante. E em Portugal acaba por ser um bocadinho por aí. Nós gostaríamos, não sei se não há mais slides, pois não? Não. Pronto, ok. Nós estamos de facto numa fase em que já temos partilhado isto com muitos de vocês. Estamos numa fase em que sentimos capazes de apoiar o empreendedorismo nesta área da transformação dos materiais para a construção civil. Transformação e depois a aplicação e tudo mais. Portanto, temos feito alguns contactos, temos já um atlas de pessoas que podem apoiar e tomar parte deste projeto. Acho que é fundamental que a abertura do mercado para os materiais de construção à base de cânhamo seja uma coisa plural, portanto que não seja uma coisa com grandes exclusividades, mas que seja uma rede mais aberta, porque há de ser sempre um fornecimento local ou regional. Vai ser muito difícil alguém conseguir, a não ser que entrem com receitas mágicas, ou patentes mágicas, mas vai ser muito difícil alguém tomar o mercado de uma forma centralizada e, portanto, nós, sabendo disto e não querendo que isso aconteça, estamos numa fase em que começamos realmente a ponderar parceiros que possam começar regionalmente a fazer o fornecimento destas soluções para que, no fim de contas, consigamos viver melhor nas nossas casas, construir de uma forma mais barata, mais acessível, com mais qualidade e reforçar, ajudar a rejuvenescer a nossa paisagem, os nossos solos agrícolas e o Portugal, enfim, desertificado e abandonado. Se houver perguntas, acho que seria a altura para isso. Antes de mais, Francisco e César, obrigada pela vossa excelente apresentação, que foi... super detalhada, que vocês mostraram todos os processos, deu para perceber mais uma vez a versatilidade da página que dá modo a este conjunto de conferências. Agora queria passar a palavra, a primeira questão daqui. Parabéns pela vossa apresentação e pelo trabalho, realmente partilho do vosso sonho e do vosso ideal. Também sou produtor de cânhamo, já tivemos a oportunidade, vou fazer a minha casa também em Emecri. E queria fazer duas questões. A primeira era, em termos de licenciamento, há alguma dificuldade em encarar bem a nível das câmaras o material, como é que isso se processa? Depois, vi ali nos blocos, qual é o material que vocês utilizam para ligá-los, se têm sentido algumas pontes térmicas, como é que isso tem acontecido? E a última questão era, no reboco, vocês fazem o reboco, é projetado, é aplicado manualmente, como é que o fazem? Obrigado. A parte de licenciamento. Não, a arquitetura, os arquitetos podem assumir a responsabilidade de assinar os materiais de preenchimento. Isto é material de preenchimento, portanto há o esqueleto principal e depois os buracos que esse esqueleto não preenche são materiais de preenchimento. Portanto, a arquitetura tem essa
está legitimada para assinar responsabilidade sobre o material de preenchimento. Obviamente, depois tem que saber o que é que está a fazer, não é? Mas, portanto, não temos tido questões relativamente a isso, nenhumas. As outras perguntas, o que é que era? O ligante. Bom, a mistura, a argamassa que nós usamos para fazer o assentamento, digamos que a base é a mistura do próprio bloco. Fazemos assim para o cânhamo, fazemos assim para o VTC e qualquer outro material, ou seja, há sempre ali uma compatibilidade. Em relação à questão das pontes térmicas, repare, o que se passa, quando fazemos uma parede de alvenaria, considerando esse material como um elemento exterior e tem requisitos térmicos, o que se faz é muito simples. Ou melhor, em termos de ensaio, o que neste caso a entidade pode fazer é o ensaio do conjunto, bloco e a junta. Neste caso, nós estamos a aplicar juntas na ordem dos 3 milímetros. O material praticamente fica quase encostado um ao outro. Não é prática, aliás, em termos de projeto, eu não queria estar a entrar muito em pormenor na parte do projeto, mas normalmente nós vamos buscar os valores do comportamento da parede a fichas técnicas. E no caso de uma alvenaria de tijolo convencional tem argamassa de 2 cm, mas esse material não está a ser utilizado como isolamento térmico, é diferente. E eu percebo a sua pergunta. Mas a espessura da junta é tão pequena que não tem expressão. E a nível do reboco, vocês fazem projetado como normalmente? Para esta obra especificamente, nós desenvolvemos uma mistura em que utilizamos a para fazer controle de fissuras. Fizemos uma mistura com 2 camadas que iria para a obra, não foi aplicada por uma questão de tempo de execução da obra. Ou seja, havia alguma dificuldade em esse material ser projetado, portanto é um desenvolvimento futuro, percebemos até que ponto nossas misturas de argamassa conseguem ser projetadas, porque é muito de aplicar à mão, não é? Porque são materiais, muitas delas incorporam o saivo, portanto, a argila, e isso nas máquinas tradicionais é complicado. E, portanto, foi a opção de utilizar uma marca conceituada no mercado, à base de cal, para ser aplicado. Portanto, tivemos a preocupação com a questão da compatibilidade, mas não conseguimos ainda aplicar em rebocos exteriores. Em interiores, sim. Interessam estas questões da bioconstrução, nomeadamente do cânhamo, como material super polivalente. O Francisco há bocado falou da questão da resistência à intempérie e da preocupação que isso traz. Enfim, conheço minimamente os potenciais deste material, mas há uma questão que se prende com sais e carbonatações a prazo. Como é que, por exemplo, um ambiente próximo da costa, não é? Próximo do mar, como é que se pode agir com este material de forma a que isso não se manifeste? Se trata de ser com fachadas ventiladas ou vocês têm alguma perspectiva de conseguir resolver com o próprio material? Há perspectivas muito boas de conseguir resolver com o próprio material. Já lá chego. Mas em relação. O cânhamo funciona muito bem com fachadas ventiladas. Pronto. E portanto podes usar uma cofragem perdida em juta, que foi o que nós fizemos, e depois pões uma fachada ventilada à frente. Isto tem vantagens, imensas vantagens, particularmente na construção em altura, porque quando tens uma cofragem perdida pelo exterior, consegues retirar os andaimes todos da obra e tens ali uma poupança significativa. Em relação a solucionar, repara bem o que acontece no norte da Europa, eles já usam o botão de cânhamo à vista. Pronto, põem um óleo de linhaço ou algum tipo de solda, é mais para fazer a consolidação do material pelo exterior, mas não precisam de mais nada. Porquê? Porque eles têm um clima mais frio do que o nosso e relativamente mais seco. Apesar de depender do sítio onde é, mas por exemplo na Bélgica eles usam o botão de cânhamo assim, à vista, pelo exterior. Porque o clima mais frio faz com que haja menos propensão a fungos e, portanto,
nós em Portugal somos um laboratório muito interessante para madeiras e cânhamos, porque temos um clima com uma temperatura relativamente amena e temos graus de umidade muitíssimo altos, ou concentrações de umidade bastante altas a determinadas alturas do ano. E, portanto, o que nós estamos a ensaiar são duas vias. Uma via é nós conseguimos que haja, tal como foi mostrado naquele tijolo azul, naquele bloco azul, conseguimos ter uma camada de 1,5 cm pelo exterior que seja resistente, particularmente resistente às agressões exteriores. A segunda via é nós, em toda a mistura que fazemos do botão de cânhamo, introduzimos, por exemplo, na amassadura, portanto, na água da amassadura, componentes que depois ajudam a essa resistência. E andamos muito a trabalhar estas duas vias e a cruzar uma com a outra, e achamos que, de facto, assim, num futuro próximo, consigamos ter aqui uma solução para que, perto do mar, consigas aplicar o bloco sem ficar cheio de sais ou de fungos, o que seja. Isto tem sido relativamente pouco explorado, não é uma tecnologia recente, mas já temos visto experiências muitíssimo interessantes, que nos leva a confiar no futuro próximo deste material. Bem, tempo para mais uma última pergunta. Olá. Vocês estão a expressar algumas preocupações em relação à umidade, é natural. Nós temos uma obra em Sesimbra, relativamente perto do mar, em que houve ali um erro de design, depois tive que andar a corrigir com um broquinho, porque tínhamos uma das fachadas que não ventilava, era um USB. Então tive que andar lá a furar para permitir a passagem de ar e umidade. E mesmo assim, numa das fachadas onde isso não foi corrigido, nós até agora ainda não temos fungo. Eu estou suspeito que isto é propriedade da cal. A cal está a pH 13, 12,5, 13. Por isso eu de fungos não estou muito preocupado, o que é muito fixe, muito interessante. Depois é uma questão de acertar então as propriedades do reboco para não haver acumulação de umidade num dos lados, mas como estavam a dizer há bocado, uma fachada ventilada resolve isso impecável. Era só uma nota. Nós temos um problema lá. Enfim, os blocos azuis. Nós temos, pronto, como sabes, melhor do que nós todos, os fungos são imprevisíveis e têm uma personalidade própria. É um sítio onde eles escolhem fazer as suas raves, são sempre difíceis de compreender. Portanto, eles existem. E nós, portanto, nesta obra que vos mostramos, tivemos um problema de uma infiltração e, de facto, de repente, ficámos com a parede com problemas, que ainda temos a ver como é que vamos resolver. Mas, efetivamente, é como diz, às vezes, a maior parte das vezes, as notícias são boas. Nós tivemos, inclusive, alguma dificuldade de crescer fungos em laboratório. Portanto, quando estás à espera que houvesse um desenvolvimento e eles não apareciam, demoraram imenso tempo a aparecer. Portanto, pode ser que seja como sugeres, que seja um desafio não tão difícil de resolver como nós estamos aqui a preconizar. Espero. Eu queria fazer essa pergunta relativamente ao pigmento, porque tu, César, disseste que no caso do pigmento a vossa preocupação era que a alteração da composição pudesse levar então ao aparecimento de fungos. Eu percebi bem que vocês alteraram a porcentagem de cal. Em relação aos fungos, particularmente no caso dos blocos pigmentados, nós modificamos a mistura para ter a cor que se pretendia, porque esta mistura, tal como está, ia alterar a cor do pigmento, ia ser a própria cor do pigmento que ia dar cor à pasta, portanto, tinha que ser uma mistura diferente. Relativamente aos fungos, nós tivemos todas as aparas, ou todo o material que resultou do corte, teve, durante o inverno, dias de chuva e frio, no exterior, sem estar protegido. Não tivemos uma única amostra lá que tivesse fungos. Eu tenho blocos que estão à chuva há vários meses. A única questão que se prende com a colocação dos fungos, os fungos precisam de temperatura e umidade.
Agora, se tivermos alguma parte, se não tivermos pasto o suficiente a envolver à para, não temos hipótese. Se tivermos uma permanência de água, seja por uma infiltração numa zona francamente ventilada dos cantos, vai crescer fungos. Estamos a falar de um material natural e, portanto, aí não há impedimento. Por mais, podemos eventualmente introduzir um aditivo. Mas mesmo assim, depois outras experiências, por exemplo, se estivermos a colocar à para, como nós fizemos com o revestimento exterior, em que usamos a para para ficar à vista, se colocarmos no exterior, ela vai ganhar fungos. Portanto. E daí o desenvolvimento nos últimos anos, desde que comecei a pesquisar, desde 2018 desde 2017 até 2018 e 2018 a 2019, a preocupação recente em termos de investigação é como é que eu impermeabilizo a para. E, portanto, já há soluções para isso. Okay? Não são provavelmente, se calhar, as mais naturais, mas já existe solução para isso. Nós estamos aí por um caminho mais difícil que é. Sim, porque nós queremos, o importante é que isto não fique nas mãos de meia dúzia de fornecedores, não é? Portanto, é importante encontrar soluções de impermeabilização de aparas e fungicidas, fungifugos ou insetifugos, como vocês chamam, que sejam acessíveis a todos, de uma forma simples. E esse é o grande desafio. Usar materiais sintéticos, químicos pesados para tornar as aparas, impermeabilizar as aparas é fácil, mas depois encarece as coisas e não é por aí. Mas... Ok. Ficamos pela fachada ventilada então. Para já sim. Obrigado. ou rebocado, não é? Ou rebocado. Bem, obrigada Francisco e César pela vossa apresentação. Vamos fechar agora a parte da manhã e voltamos às 3 da tarde com o almoço. A todos e a todas.